A gente começa então com Corinthians e Vasco, vitória do Corinthians, e o Maicon que começou marcando foi 3-1. Os gols do Maicon, do Yuri Alberto e do Roger. E o Gabriel Peck descontou para o Vasco. 3-1, eu estou ao lado do Donan Campos, da Nath Ferrão e também do Mauro Naves. Boa noite para vocês, senhores. Fala, Mauro. Buenas, tudo bem? Vamos começar falando deste jogo que estamos vendo aí, pode ser? Sim, vamos começar, mas daqui a pouquinho a gente passa pelos das quatro, tá? E também vamos falar de Fortaleza e Red Bull Bragantino. Não vou dizer que o Vasco jogou... Como é que é a história? Jogou... Como nunca. Como nunca, perdeu como sempre e tal, porque também não jogou como nunca. Mas assim, é impressionante. Teve um momento ali que estava mais pro empate do que pro terceiro gol do Corinthians. Apesar do Corinthians ter o domínio do jogo, principalmente no primeiro tempo e tal, depois que faz o primeiro gol, por sinal um golaço, né? Depois a gente pode falar da participação do Renato Augusto nesse gol. Sim. Aí dá uma relaxada, aí o Vasco cresce. Também no segundo tempo aconteceu a mesma coisa. E o Peck que entra no segundo tempo entra bem. Antes de fazer o gol já tinha feito uma jogada importante. Mas é a fase. E acho que o Corinthians fez a obrigação, né? Tinha que fazer essa lição de casa, de fazer 3 pontos, que não sobe muito na tabela, ele só passa o Santos, que o Santos perdeu, sim, mas ele se distancia mais dos que estão lá atrás, né? Então esse que é o objetivo principal, como gosta de dizer o Luxemburgo, sair dessa zona da confusão. Sobre esse jogo, sem torcida, eu saindo daqui vou consultar um amigo que entende muito, advogado de leis esportivas, etc., o Andrei Campos, para ele me explicar por que a torcida do Vasco não teria direito a ir a esse jogo. Eu vi que o Vasco está pedindo na justiça para que os jogos, que ele está também de portões fechados, sim, se jogar fora, possa permitir crianças até 12 anos, mulheres, etc. Tal. Ele está pedindo isso. Talvez pudesse nesses jogos, porque para mim o punido, neste caso específico hoje, o Vasco, sim, também está punido. Mas o Santos está jogando com portões fechados, o adversário vai lá, não tem nada a ver com isso. Por que não pode pôr lá 1000 e poucas pessoas do adversário? Parece uma loucura, não sei como seria, mas enfim, acho estranho que... É uma questão. Acho estranho que os dois sejam punidos, porque aí você puniu o adversário também. É algo histórico, é algo assim que acontece. As punições, elas são feitas desse jeito. Sim. Mas é uma questão interessante, que a gente pode colocar mudar. assim, uma hora pode mudar. Pode, claro que pode. Se o Vasco está pedindo agora para pôr mulheres, crianças, pessoas... CD. Então, se pode isso, talvez pudesse hoje, no caso, hoje não agora porque o Vasco está punido também, mas em jogos que só tem um clube punido, coloca o adversário passa a ter direito, claro, porque você aumenta a punição, né? O torcedor vai ficar ainda mais consciente do quanto ruim é você fazer alguma coisa errada contra o seu time, no seu estádio, como fez o Corinthians, está com essa punição, porque além de não ter a sua torcida, vai ter em menor quantidade a do adversário. Mas, enfim, esse é um caso para Andrei Campos resolver para mim depois. Depois você conversa com ele Vou e conversar passa com para a ele, gente a informação. para saber se isso é possível. Tá bom. Olha, vou dar boa noite também para a Nath Ferrão e para o Donan. Nath, tudo bem? Boa noite. Vamos começar falando desse Corinthians e Vasco. E é um Corinthians que eu fiquei me questionando. Olha só, ele vai com tudo. Ele vai com o Renato Augusto e ele vai colocar o que ele tem de melhor, pelo menos ali dos jogadores que ele tem à disposição. E ainda teve um caso muito curioso, porque o Renato Augusto, ele leva uma bolada antes de começar o jogo, e aí ele cai, e aí todo mundo, sim, mas espera aí, e ele vai deixar de ir para o jogo por conta disso, mas não, depois ele se levanta, vai e joga o primeiro tempo. Você gostou do primeiro tempo do Corinthians e odiou o primeiro tempo do Vasco, ou mesmo com a derrota você conseguiu ver alguma luz? Boa noite, Marcela, boa noite, Donan, boa noite, Mauro, ao fã de esporte. Eu acho que tem sinais positivos nesse Vasco, do que se via no começo ali do campeonato. Começo não, né? Porque no começo do Campeonato Brasileiro parecia que o Vasco não ia brigar para não cair. Mas as coisas começaram a desandar. Mas é um Vasco que mostra um pouquinho mais de organização e aí falta a qualidade técnica. Falta o ajuste, falta esses jogadores se conhecerem melhor, entenderem melhor qual é o sistema que o Ramon pensa para esse Vasco. Acho que tem uma questão de tempo aí e assimilação. Mas já há, na minha visão, uma melhora nesse Vasco. Já há sinais de que pode competir melhor. É que o Corinthians tem um cara, que é o Renato Augusto, que consegue ali, num mínimo toque, deixar o Maicon em condição de dar um balaço
e conseguiu um belo gol pro Corinthians. Agora, no segundo tempo, o Vasco cresce de produção, o Corinthians até esfria um pouco, o Mauro dá uma descida ali depois que faz o gol, e o Vasco cresce. Só que teve 3, 4 oportunidades em que chutou muito longe, não teve uma definição eficiente. Agora, o Corinthians tinha que fazer isso, tinha que conseguir o resultado, consegue um resultado importantíssimo dentro da sua casa, mas ainda tem muitas questões defensivas nesse Corinthians que preocupam. O Vasco criou muito dentro da área do Corinthians e é uma coisa recorrente, principalmente o sistema defensivo, a última linha. O Corinthians não ataca o jogador com a bola, o Corinthians dá espaço ao jogador que tem a bola para ter a tranquilidade, ou de fazer o passe, ou de tentar o chute e conseguir uma bela vitória. Pois é, com um adversário com um pouco mais de qualidade, né, nesse último passe aí, pode levar gols e gols bobos. Ô Donan, tudo bem? Boa noite. É um Vasco que hoje tinham 2 jogadores daquele pacote de reforços, né? Sim. Então, realmente, assim, com seu treinador novo, é algo que eles vão precisar se conhecer durante o campeonato. O negócio é que o Vasco não tem mais tempo para isso. Mas você conseguiu ver alguma luz? Foi algo que te deixou um pouquinho mais esperançoso para o Vasco melhorar esse futebol ou não? Boa noite, Marcela. Boa noite, Nath. Boa noite, Mauro. Boa noite ao Fã de Esporte. É difícil falar para o torcedor do Vasco em evolução quando ele enxerga a pior campanha da história do clube no Brasileirão. Analisando com frieza, coletivamente, eu acho que existe sim uma evolução. O Vasco está criando mais, o Vasco está um pouco mais organizado. Acho que melhorou, né, com a mudança que ele fez, né, o Ramon Dias, de início de jogo. Ele botou uma linha de 3, né? Sim, no primeiro tempo, porque o Pumita é um jogador muito frágil defensivamente. A maioria dos gols que o Vasco toma sempre nas costas do Pumita, ali pelo lado direito defensivo, e o Piton é um jogador também que pode acrescentar mais ofensivamente. Então, certo, pelo lado do campo, eu acho que o Vasco ele foi um pouco mais seguro porque os alas estavam mais protegidos nesse esquema. Mas o Vasco ainda foi um time defensivamente muito exposto, né? Às vezes as linhas muito espaçadas, o Medel mal no jogo, né? Mal fisicamente, se arrastando em campo, né? A proteção daquele miolo de zaga, né, ali por dentro, na faixa central do gramado do Vasco, foi muito falha e o Corinthians soube aproveitar muito bem por ali, principalmente porque tem jogadores com a capacidade do Renato Augusto, com a qualidade do Maicon, que de novo faz um bom jogo e está se recuperando. Então, assim, Marcela, eu acho que melhorou. O resultado continua não funcionando, né? O Vasco tem 9 pontos no campeonato, é uma campanha ridícula até agora. E acho que até uma campanha que não retrata o que o elenco pode entregar. Eu acho que hoje tem uma questão muito psicológica também no time do Vasco. Porque o time do Vasco... Times grandes que começam a perder, eles vão se afundando na zona de rebaixamento. O negócio vai puxando para baixo. E o Vasco, ele tem já, né, um relacionamento que o torcedor não gostaria de ter com esse fantasma da Série B. Um time que acabou de voltar para a Série A e já está encaminhando mais um rebaixamento que vai ser a 6ª Série B do clube. Então, assim, não consegue sair do atoleiro. Tem, sim, uma evolução. Eu acho que o Ramon Dias erra hoje em 2 escolhas para a saída de time. Eu acho que o Praxedes, que era um jogador que até pouco tempo não estava sendo utilizado no Red Bull Bragantino, não estava com ritmo, não poderia ter entrado hoje como titular. Certo. Não entendo o Marlon Gomes não entrar em campo, porque o Marlon Gomes, para o torcedor do Vasco que acompanha, para todo mundo que acompanha, sabe que é um dos jogadores mais lúcidos do time, jogador de seleção sub-20. No segundo tempo entra até o Carabarral e não entra o Marlon Gomes. Eu acho que ele tem que explicar isso na coletiva. Qual a opção que da noite para o dia o Marlon Gomes, que era um jogador importante, em várias oportunidades titular, não entra em campo. Então tem algumas contestações, sim. Você gostou do Sebastião Ferreira? Perdeu um gol no primeiro tempo ali, que foi uma boa jogada até do Figueiredo. Você viu a reação do Ramon quando ele perde o gol? Foi até uma boa jogada. O cara sabe fazer gol, né? E foi um pedido dele, sabia, né? Sabia. Foi um pedido dele, né, Mauro? E ele sabia fazer, já fez gol até contra a seleção brasileira, né? Ele coloca a mão assim pro céu, tipo assim, não é possível, né? Não é possível. Mas a fase não tá boa. Mas você vê como é o futebol, gente. Não sei como é que vão ser as entrevistas assim. Não foi um jogo maravilhoso do Corinthians. Não.
O Vasco finalizou 23 vezes contra 12 do Corinthians. E o placar foi 3-1 pro Corinthians. Eu vou dizer uma coisa, Mauro. Eu tava imaginando um jogo, mas assim, daqueles horrendos. Ontem a gente estava passando alguns pontos de gols, de passes certos, de Corinthians e Vasco, e era tudo 19º e 20º no ranking do Campeonato Brasileiro. Então eu tava pensando, olha, hoje a gente vai com aquele jogo para dormir, para se cansar. E pelo menos foi um jogo disputado. Não foi. Bom de se ver. E é o maior tabu da Série A, né? Desde 2010. É isso. Desde 2010 que o Vasco não ganha. O Vasco é freguês do Corinthians, né? Não é tanta assim, né, a diferença em número de vitórias, mas ficar esse tempo todo, né? De uns tempos pra cá, é bem Tem freguês. Série B nesse meio do caminho. Tem. Mas tem também a última vitória, foi lá no Pacaembu ainda, muito antiga e tal. É estranho, né? Pela qualidade dos dois. Tudo bem, teve essa fase de Série B, mas quando tá não assim na Série A, o Vasco é sempre um adversário muito difícil, ainda mais se joga em São Januário e tal. Olha, é o único time que não reagiu ainda, né? Eu tô curtindo muito esse campeonato, que eu acho assim, ele tá muito disputado. É difícil você pegar na tabela e marcar assim, ó, aqui eu vou ganhar 3 pontos, sabe? Comissão técnica, muito difícil. Eu acho que contra o Botafogo, por exemplo, você consegue cravar, mesmo jogando o Botafogo jogando em casa, você já fica assim, né? Eu acho que lá no Internacional cravaram que levariam 3 pontos do Cuiabá hoje. Quebraram a cara. Quebraram a cara. Então, assim, o Vasco é o único que não reagiu. Quando ele reagir, agora com esse reforço chegando, enfim, hoje foram 2 estreias, é isso? Sim, 2 mais, estreias. Teve o Paulinho também. Foram 3 depois. Titular, né? Paulinho no segundo tempo. Mas para começar, o Ferreira e o Praxedes. Então, assim, falta entrosamento, falta ritmo de jogo, enfim, algumas coisas que é questão de tempo, mas não pode esperar tanto tempo para isso. Porque os outros, mesmo os que estão lá embaixo, o time vai enfrentar o América hoje, vai contabilizar de antemão 3 pontos? Não vai. Enfrentar... Vídeo Flamengo na última rodada. Sim. Exatamente. Então, assim, dos que estão ali embaixo, aí Goiás, Goiás é o único não, são 2 que ganharam, Botafogo, Goiás e Atlético Paranaense, né? Goiás ganhou. Então, enfim, só o Vasco é que talvez ainda estejam contabilizando 3 pontos. E se o Santos continuar do jeito que está, vão contabilizar, mesmo que a gente saiba que não é fácil ganhar, mas enfim... Hoje, de novo, mais uma derrota. O Santos também está jogando muito mal. Mas é por isso que o campeonato está legal, porque a grande maioria joga um futebol que você não sabe. Tem surpresas? Tem. Resultados você fala, nossa, será que era para ser tudo isso? Não sei o quê. Mas não dá para contabilizar. E acho que vão parar de contabilizar 3 pontos contra o Vasco. Eu acho que a tendência é melhorar pelo número de finalizações visto hoje, jogando fora de casa. Então, a tendência, quando voltar para casa cheia, quando que vai poder? Daqui era um mês, tempo, né? Era um mês, então, por tempo, já se passaram aí pelo menos uns 15 dias, acho que mais 15 dias para a gente começar a ter torcedor novamente. Olha, daqui a pouquinho eu vou perguntar se vocês conseguem enxergar alguma reação na partida de hoje do Vasco, apesar da derrota, mas eu quero mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro, tá? Até aqui. Logicamente, sem contabilizar os jogos que estão em andamento. Olha, tem Botafogo na liderança com 40 pontos, ainda vai jogar nessa rodada. O Grêmio tem 29 pontos, o Grêmio tem 2 jogos a menos porque ainda vai jogar na rodada e já tinha um jogo a menos, né? O Flamengo tem 28 pontos, é o 3º colocado, e o Fluminense, 28 pontos, é o 4º colocado, fechando aí G4. O Palmeiras na 5ª colocação também com 28, e o Red Bull Bragantino, que venceu o Fortaleza, agora na 17ª, também tem 28 pontos. Aí tem o Atlético Paranaense, que empatou com o Cruzeiro, 27 pontos. São Paulo, 25 pontos, o Cuiabá também tem 25 pontos. Cuiabá que venceu o Internacional. O Cruzeiro, que teve esse empate, 23 pontos, é o 10º colocado. Aí vamos para a segunda página, a gente já mostra Fortaleza, 11º, 23, o Inter também tem 23 pontos, o 12º. O Atlético Mineiro tem 21 pontos, é o 13º. O Corinthians subiu um pouquinho ali, foi para a 14ª colocação com 19 pontos conquistados. Mas aí, se vence a próxima rodada, já vai subindo e já vai tendo um pouco mais de tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Aí, seguido de Santos, uma péssima fase, 17 pontos apenas. O Goiás é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 15 pontos. Na zona de rebaixamento, a gente tem Bahia com 14, Coritiba também com 14, América Mineiro tem 10 pontos. A gente lembra aí que o América Mineiro ainda vai jogar na rodada e já tinha um jogo a menos. E o Vasco
também tem um jogo a menos, tem 9 pontos conquistados apenas. É o confronto direto, né? América e Vasco, jogo adiado. Além de Grêmio e Corinthians. O Grêmio e Corinthians lá, o Grêmio que é vice, né? Pode fazer uma diferença, mas é um jogo adiado do primeiro turno na casa do Corinthians. Então, também o Corinthians pode melhorar bem essa posição aí, porque hoje só passou o Santos hoje, mas se ganhar. Mas, enfim. E o América e Vasco é em Belo Horizonte. É Belo Horizonte. Lá, né? Sim. Tá certo. Nath, dá para pensar como o Mauro que o Vasco vai começar a reagir nesse Campeonato Brasileiro, pelo que você viu hoje? Bom, se não reagir, pode dar adeus à Série A. Porque Mas você acredita piorar nisso? disso, piorar do que era, na verdade. Olha, tem gente que piora. Você tem que falar que, olha, para piorar... Não, o Vasco dá sinais. Já no jogo passado, já dava sinais de algo diferente. É o que o Dona falou, o Vasco era um time que não criava, tentava explorar a velocidade, principalmente do PEC, e só. Não tinha um cara no meio de campo para tentar articular essa bola ou segurar um pouco mais a bola. Hoje o Vasco já faz isso. Então, eu acredito em melhora. Óbvio que a gente tem um sinal, e que esse sinal tinha que ser já um farol no meio do mar mostrando para onde tinha que ir. Ainda não é o caso do Vasco. Mas a tendência é que o Vasco consiga entrar ali numa dinâmica de jogo onde o desempenho vem acompanhado de resultado. 23 finalizações é muita coisa. Para não ter Jogando fora de casa, né? contra um Corinthians que está conseguindo ali, apesar dos pesares, encaixar um sistema de jogo, é muita coisa. Pois é. Então é um Vasco que dá sinais. É que o sinal tinha que vir acompanhado de resultado, obviamente. O Maicon faz o gol, o primeiro gol, né? Com a deixadinha ali muito bonita do Renato Augusto. E aí no segundo tempo o Vasco começa a pressionar o Corinthians. Pressiona, não consegue fazer o seu gol. E aí o Yuri Alberto vai e marca, faz 2-0. Ainda assim, tem um Vasco que continua indo para cima, consegue marcar com o Gabriel Peck, mas aí tem um pênalti no Paulinho. Se não tivesse esse pênalti ali, o Paulinho colocado a mão na bola dentro da área, a história do jogo poderia ter sido outra, Dunan. Poderia, né? Em algumas oportunidades o Vasco estava mais perto do gol do que o Corinthians, só que tem uma diferença. A gente estava falando aqui sobre um Vasco que finaliza... Olá, torcedor do Timão, sejam bem-vindos ao canal.